Eu vim falar que a Constituição brasileira é muito branda, se comparada à americana, por exemplo, no que diz respeito à punição de jovens, de crianças e adolescentes infratores. Lá, 14 anos é a idade suficiente para que qualquer adolescente vá à cadeia. Aliás, em alguns estados do país, 12 anos, um adolescente com 12 anos que pratica algum crime, ele pode pegar a mesma pena que um adulto. E isso vai desde a prisão perpétua à pena de morte. Aqui no Brasil, um adolescente ele pode cometer crimes graves. E ele fica apenas, por assim dizer, apreendido. Sob custódia é o termo correto. E aí você deve estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui falando sobre direito penal, né? Eu não sou especialista na área, eu sou jornalista por formação, como fui apresentada. A questão é que uma coisa existia em comum entre esses dois países, o nosso país e os Estados Unidos, que eu usei como exemplo, e que sai em todo o mundo. Acredito que vocês conhecem muito bem dessa lei e não precisa ser especialista em nada para conhecê-la. É a chamada lei da vida. Essa é implacável. Uma escolha errada, você vai pagar caro, muito caro por isso. Como é que eu fiz em 1997, quando eu tive o meu primeiro emprego, consegui o meu primeiro emprego, foi na mesma época. E a época também em que eu ainda sonhava em ter uma festa de 15 anos. E que escolha foi essa? Eu escolhi o meu primeiro namorado. Uau, todas as minhas amigas já tinham namorado. E eu não tinha, eu me sentia super atrasada por isso. Fora que a minha irmã mais velha, quem eu modelava, eu gostava da cor que ela gostava, tudo que ela gostava, desde pequenininha, era assim. Eu gostava também. Ela falou que ele era bonito, então, opa, a minha escolha realmente está certa. E, além do mais, os meus pais não se opuseram a isso, mesmo ele sendo 20 anos mais velho do que eu e tendo outros 4 filhos de 3 outros relacionamentos. Eu diria que não é um currículo muito bacana para que uma garota de 14 anos começasse um relacionamento. E essa escolha que eu fiz, e até eu entender isso, que a questão estava na minha escolha, o problema não foi Deus, para quem crê que existiam os meus pais, a minha irmã, não era culpa de ninguém, só era minha, me levou a um cárcere emocional, numa pena autoimposta de 19 anos. E me libertar desse cárcere foi a tarefa mais desafiadora da minha vida. E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso sozinha, sem a ajuda de nada nem de ninguém. Sem a ajuda de psicólogos, coachings, família, amigos. E eu não falo isso aqui por arrogância, nem para dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque se eu conseguir, todo mundo consegue, certo? Eu falo isso para que fique claro de que é a nossa escolha. E esse é o primeiro conceito que eu queria que ficasse claro para vocês, a autorresponsabilidade. Muitas vezes nos colocamos em cárceres por causa das nossas escolhas, e não por causa do outro. Cada um só dá o que tem. Eu recebi o que o outro tinha para me dar. E esse cárcere emocional, no meu caso, foi de um relacionamento opressivo. Eu só abrindo um parênteses aqui, pode ser em qualquer outra área, tá? Muitas vezes estamos fazendo um curso que não é o curso que gostaríamos de fazer, mas fazemos para agradar pai, mãe, irmão, família, etc. Muitas vezes um avô que já é até falecido. Ou estamos numa amizade tóxica, porque não tem porquê, ficamos lá nela. Então, demita amizades tóxicas, demita tudo que te leva a um cárcere emocional. E como é que eu saí do meu, se eu disse que eu saí sozinha, sem ter, por exemplo, conhecimento sobre inteligência emocional, que hoje é um tema que eu domino? Eu precisei sair do palco que eu encenava a minha vida. Mas antes de sair, eu precisei ter consciência do que estava acontecendo comigo. Porque a gente só muda mediante 4 situações: medo, dor, constrangimento ou consciência. Esse último quarto é o único que é interno, é de dentro para fora. Agora, como é que eu precisei ter consciência se eu já passava pelos outros 3 fatores? Dor, porque lá no cárcere é um ambiente de dor. Lá a gente chora, a gente não ri lá dentro. Constrangimento eu também passava. Constrangimento em todos os lugares que eu morei, em todos os lugares que eu estudei, eu era muito humilhada.
Medo também. O medo era algo que me assombrava. Como assim eu iria me libertar disso? Como era que as pessoas iam me olhar? Como era que a sociedade ia me valorizar? Eu já tinha 2 filhos, e como é que ficaria para a minha família? Como seria a minha vida depois disso? Como iriam me olhar no meu ambiente de trabalho? Era algo bem desafiador. Mas nenhum desses foram suficientes até eu ter a tomada de consciência. Consciência de que tudo estava errado. Consciência de que não era aquela vida que eu queria viver. Eu precisava ser a protagonista da minha vida. Então eu saí do palco em que eu estava encenando a minha vida e sentei na plateia. E eu comecei a observar o que estava acontecendo. Eu vi que aquela vida que eu estava encenando não era a vida que eu queria viver, que eu fui criada para viver. Eu não era protagonista, que sentido faria? Eu era apenas um fantoche conduzida por alguém. Eu não era sequer a coadjuvante. Porque a coadjuvante ela ainda tem um papel para encenar. E quando você não tem identidade, você não sabe nem o que você está fazendo nesse palco da vida. E quando eu sentei na plateia e comecei a observar, eu vi que estava tudo errado. E olha só, 2 coisas incríveis eu descobri. Primeiro, que a gente só tem essa vida. Uau! E segundo, que ela é um sopro. Ou seja, se eu queria mudar aquele cenário, porque a vida é ao vivo. Ela não é uma gravação. Eu sou jornalista, apresentadora de TV. Tem programas gravados e ao vivo. O gravado eu posso ir lá, gravar e repetir, se não ficou bom. Na vida não é assim. Ou é, ou não é. E a vida é agora. Sabe aquela coisa que a gente ouve por aí? O dia de ser feliz é hoje. Não, está errado. É agora. A hora de ser feliz é agora. Então eu precisava agir. Eu já estava há 19 anos nesse ambiente de dor, nesse palco de dor, de angústia. Eu precisava reagir. E o que eu fiz? Eu pensei, bom, se somos constituídos por 11 pilares, eu vou compactar tudo em 3, corpo, alma e espírito, e vou trabalhar essas 3 áreas. Porque, gente, só depende da gente. Se eu fosse esperar que Deus, para quem crê que existe um, fizesse algo por mim, o presidente, o país, a crise mudasse, os meus pais, a família, os meus amigos, alguém tivesse pena de mim, nada ia acontecer. A vítima, sabe? Existem pessoas, e eu era uma dessas, que preferem se vitimizar. Ficar ali no ambiente de dor, porque ali alguém vai passar a mão na sua cabeça. E sair dele e passar a ser protagonista da sua história requer coragem. E muitas vezes a gente não encontra ela quando está lá. Porque no cárcere, eu costumo dizer que existe uma cadeirinha chamada de zona de desconforto. Porque eu detesto essa expressão zona de conforto. Conforto é algo bom, concorda? É uma zona de desconforto. E a gente fica lá sentadinho por causa de 2 motivos. O primeiro é o medo, que é uma das crenças mais limitadoras que existem. O medo, e o meu medo era o medo da rejeição. Caramba, ninguém mais vai me amar. Ninguém mais vai me amar quando descobrirem as minhas dores, quando descobrirem por tudo que eu passo, por toda a agressão física, moral e psicológica a qual eu sou submetida. Uau, logo você, Gil, uma mulher tão esclarecida. Pois é, eu. E por que eu passava por isso? Porque, sem ter conhecimento na época, eu replicava todo o comportamento da minha mãe, que também teve uma jornada bem traumática no casamento. Então, eu apanhava, mas estava tudo bem, foi a escolha que eu fiz. Carrega a sua cruz para o resto da vida. Eu quase perco meu filho no emblemático Réveillon do ano 2000, quando eu peguei o pai dele na cama com outra. E eu ainda apanhei por isso. Não era para eu estar ali naquele momento, óbvio. Eu passava por toda a agressão física, psicológica, emocional, moral, todas elas. Mas eu estava ali, afinal, foi a escolha que eu fiz. E eu casei para viver para o resto da vida. Então, você imagine que eu vivi o tal do luto pós-relacionamento ainda morando, porque eu não aceitava a minha própria decisão. Tamanha era a minha crença de que eu precisava passar por isso, de que foi a minha escolha, e ponto final. E quando eu comecei a equilibrar esses 3 pilares, corpo, alma e espírito, eu comecei pelo corpo, porque quando você está no cárcere, não existe autoestima. Não é que ela está baixa ou alta, ela não existe. Você olha para a sua vida e diz, que sentido faz ela? Eu não sou boa para nada, eu não conquisto nada, eu não sou bonita, eu não sou feliz, eu não sou nada. Eu sou um nada. E daí eu tentei tirar a minha vida por 2 vezes. Afinal, que sentido fazia viver? Mesmo já tendo filho. Mas para mim não fazia mais sentido. Tamanha era a depressão.
Porque o nosso corpo físico é só o reflexo do que está por dentro. E eu demorei muito a entender isso. É tanto que quando eu me libertei do cárcere, já indo lá para o final, as pessoas me diziam, nossa, mas como você está diferente, o que você fez? Você está mais bonita. Eu falava, não fiz nada. Nem botox, eu atualizei, não fiz nada. Mas é porque o nosso corpo físico reflete o que está por dentro. O nosso rosto é o painel de LED do nosso interior. E aí eu descobri, nessa jornada, que o posicionamento mental é mais importante do que talento, é mais importante do que condição física, é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, a alma. O segredo estava aqui. Eu descobri que aqui é a cabine de controle. E que se eu tivesse domínio sobre ela, eu iria conquistar o mundo. Imagine um barco. Era como um barco e eu tinha o timão na mão. O timão do barco era meu. Então, o vento da circunstância poderia existir, poderia ser forte, tenebroso, poderia ser como fosse, mas o timão do barco era meu. Então, quando o vento viesse, eu poderia virar e impedir que o meu barco se chocasse contra as pedras. Esse foi o primeiro e mais importante passo, foi descobrir que aqui quem manda sou eu. Eu sou a dona da minha vida. Eu fui feita para viver os meus sonhos. Imagine um avião foi feito para voar, concorda? Um avião no chão, ele se deterioriza muito mais rápido. Ele tende a enferrujar. Ele não foi criado para isso. E eu fui criada para viver os meus sonhos. Então não fazia sentido eu estar num palco, encenando uma vida sem sonhos. Tentando tirá-la a todo custo. O que era que eu seria? E daí eu entendi nesse processo que eu precisava ser a minha prioridade. E que eu precisava parar de tratar os outros como prioridade. Pessoas que só me tratavam como opção. E eu descobri que a pessoa que eu mais amo, as pessoas, não eram os meus 2 filhos. Não eram os meus pais, não eram os meus irmãos, não era ninguém. Eu precisava ser a pessoa que eu mais amava na vida. Eu precisava ser a pessoa mais importante e especial para mim. Porque só uma pessoa inteira é capaz de amar o outro na totalidade. Então, se os meus filhos eram tão importantes para mim, eu precisava ser inteira, plena, realizada e feliz para amá-los como eles mereciam. E essa saída do palco foi crucial para esse entendimento. Quando eu fiz tudo isso, eu entendi que também sem espiritual eu não conseguiria. Porque eu falei sobre liberdade, eu falei sobre crime, eu falei sobre a lei da vida. E o Criador, né, para quem concorda ou não que existe, ele poderia dar para a criatura um caminho para seguir. Mas ele deixou livre, livre para viver os sonhos. E é isso que somos. Então eu resgatei todos os meus sonhos do túmulo. Todos. Quando eu resolvi me libertar desse cárcere. Foi fácil? Não foi. Foi muito desafiador. Mas eu quero que fique essa lição, compartilhando, sabe, a minha expertise, a minha experiência. É quando você se liberta desse cárcere. Imagine alguém que está preso durante 19 anos, mofando numa cadeia. E olha que uma cadeia física tem grades, cela, cadeado, agente penitenciário, muro, cerca elétrica, sistema de segurança eletrônico, tem guarita de segurança. E é muito mais fácil sair dele do que do cárcere emocional, que não tem nada disso. Porque lá existe um medo que nos limita. O medo, sobretudo, da rejeição. O que vão achar de mim? Só que quem tem medo do ridículo jamais se aproxima do extraordinário. E é isso que eu tenho vivido, o extraordinário. Porque eu ousei me levantar da cadeira e dizer, opa, eu sou a minha prioridade. E quando eu passei desse cárcere, estou livre. É como se eu estivesse submersa em um oceano e vim à tona e respirei. Eu ganhei fôlego novo de viver. E outrora, quando eu me sentia uma fracassada, porque eu voltei para a casa dos meus pais com 34 anos e 2 filhos, para uma pessoa que começou a trabalhar, você lembra? Aos 14, como office girl, porque queria sua liberdade financeira. Foi um fracasso. Eu me sentia que eu regredi toda a minha vida. E agora eu tinha mais 2 vidas que dependiam de mim. E aí, o que era que ia acontecer? A depressão queria vir novamente. Mas falei, opa, aqui ela não se instala mais. Eu enxuguei as lágrimas depois de 3 dias e disse, eu não posso me dar o luxo de ficar com mimimi. Mimimi não é para mim. Afinal de contas, eu tenho mais 2 outras vidas que dependem de mim. E se eu já não ficava com mimimi quando era eu sozinha, agora então, eu não posso ficar. Quem conduz esse barco, que tem mais 2 de tripulação, sou eu. Então eu enxuguei as lágrimas depois de 3 dias e resolvi cair em campo.
Eu resgatei o meu sobrenome de batismo. Ninguém me conhecia na minha cidade. Era mais de 10 anos de carreira tendo outro nome. Não tem problema. Zerei também a minha vida profissional, porque já tinha zerado todas as outras áreas. Eu saí de casa, eu decidi mudar. E eu deixei para trás 19 anos de construção, material, de tudo. Não tem problema. Eu saí com a principal propriedade, que era a minha paz. E nesse tempo, eu resgatei o meu sobrenome de batismo, escrevi um livro, que é Corpos Musculosos, Almas Obesas, e esse título se dá exatamente por isso. É um livro autobiográfico, para que entenda que não adianta estar tudo bem por fora, tudo dentro dos padrões, agradando a todo mundo, se por dentro existia uma alma obesa, cheia da gordura, da opressão e da dor. Fomos criados para dar certo, fomos criados para sermos felizes, e a felicidade é de dentro para fora. Isso vai determinar tudo. Posicionamento no meio ambiente muda tudo. Como é que você tem se posicionado? Eu prefiro me posicionar como uma vencedora, como uma mulher que resgata, que fez da dor um combustível para alavancar toda a sua vida. Porque a dor alarga as articulações do espírito. Para quem quer que alargue, para quem quer crescer. Porque a opção sempre será nossa, a escolha sempre será nossa. Você pode pegar a sua dor e deixar lá, cavar um poço, cavar um buraquinho, cavar mais um pouquinho e se enterrar lá. Ou você pode mudar a sua história. Só eu pude mudar a minha história. Só você pode mudar a sua história. Então eu mudei o meu sobrenome, resgatei o meu sobrenome de batismo. Eu sou Gilmara Gonçalves com muito orgulho. Eu escrevi um livro para ajudar pessoas a se libertarem também, a viver os seus sonhos. Eu me formei, hoje eu sou coach integral sistêmico, com especialidade em relacionamento, para ajudar pessoas a não viver um relacionamento opressivo como eu vivi. Eu criei um método chamado RAV, que é um relacionamento de alto valor, para que você atraia aquilo que você é, para que as pessoas resgatem a sua autoestima e vejam o valor que tem, o quanto especial são. Porque só quando você entende quem verdadeiramente você é capaz de atrair alguém igual a você. A culpa não estava no outro, a culpa estava em mim. Eu o atraí. A gente atrai aquilo que a gente é. Quem é você? Quem era eu? Quem sou eu hoje? Eu me tornei coach, como eu falei, mentora e palestrante. Eu tenho palestrado em um ano para mais de 10 mil pessoas. Eu acabei de chegar há 2 dias de Londres, onde eu fui atender a uma cliente, da qual eu sou mentora, coach e ghostwriter dela. Tenho escrito o livro dela. E agora, quem diria, estou aqui no tapete vermelho do TEDx Castro. Isso porque eu sou melhor do que ninguém? Não, de jeito nenhum. Apenas porque eu resolvi sair do cárcere que me oprimia. Apenas porque eu resolvi ser diferente. Apenas porque eu não me conformei a estar ali. Eu preferi ser uma inconformada. E eu sou até hoje. Porque eu digo a você, é só o começo. Eu ainda nem comecei. Ou seja, aquela mulher que outrora, com 34 anos, se achava velha para qualquer coisa e achava que realmente a vida tinha acabado ali. Ela precisava apenas viver porque ela tinha 2 filhos para criar. Ela está aqui com fôlego de vida. Ela nem lembra que tem 36 anos. Afinal, nem parece, né? Ela está aqui louca para viver e realmente está só começando. E está porque eu tomei posse do meu alto valor. Porque eu entendi que eu sou a minha prioridade. E desde então, nunca mais eu aceitei menos do que eu mereço. Muita gratidão a todos.